No universo de O Senhor dos Anéis, um anel é a peça central da história. Criado por Sauron, o Senhor do Escuro, nas fendas da Montanha da Perdição, um vulcão ativo em Mordor, um anel era uma extensão do próprio Sauron. Forjado para controlar todos os outros anéis de poder, ele era fundamental para o seu domínio sobre todos na Terra-média. Mas, se o anel era tão importante assim, e se Sauron sabia que ele só poderia ser destruído na Montanha da Perdição, o local onde ele foi forjado, por que então Sauron não destruiu a montanha para evitar que o seu bem mais precioso fosse destruído algum dia? Será que Sauron subestimava o poder do seu próprio anel? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Olha, Sr. Frodo. Uma porta. Primeiro, vamos levar em consideração que nós não temos uma resposta exata para essa pergunta nos escritos de Tolkien. Então, a maioria das teorias e percepções que eu vou compartilhar com vocês aqui no vídeo envolve as minhas interpretações pessoais. Então, por favor, não se esqueçam disso. Vamos lá! Para entender por que Sauron nunca pensou em destruir a Montanha da Perdição, nós precisamos primeiro falar sobre a criação do Um Anel. Sauron criou o anel no auge do seu poder, com a intenção de controlar todos os outros anéis que existiam e assim dominar os povos livres da Terra-média. O Senhor do Escuro, Sauron, forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. O Um Anel, como eu disse, não era apenas um artefato poderoso. Ele era uma extensão de Sauron. Quando ele forjou o anel, Sauron transferiu uma parte significativa do seu poder e essência para ele. Destruir o anel seria equivalente a destruir a si mesmo. Isso significa que o anel é essencial para a sobrevivência e para o poder de Sauron. Ele forjou o anel na Montanha da Perdição, e esse lugar era especial para Sauron, não apenas pela sua atividade vulcânica, mas também por seu simbolismo e poder. E era lá o único lugar onde o anel poderia ser destruído. Sauron se manteve no poder em Mordor, guardando sua fortaleza, mas após a sua derrota por Isildur, a Montanha da Perdição ficou sem vigilância direta do seu mestre. Isso levanta a questão: por que Sauron, ao perceber que havia perdido seu anel e que ele poderia ser facilmente destruído na montanha, não a destruiu primeiro para evitar esse risco? Destrua o anel! Bom, a derrota de Sauron por Isildur foi devastadora para ele. Sauron perdeu a sua forma física e passou séculos como um espírito sem corpo, enfraquecido e incapaz de exercer seu poder total. E durante esse tempo, ele se refugiou em Dol Guldur, na Floresta das Trevas, para recuperar as suas forças. Enquanto Sauron estava em Dol Guldur, a Montanha da Perdição ficou relativamente sem vigilância. Mas isso não significa que ele tinha deixado a montanha completamente desprotegida. Mordor ainda era uma terra de sombras, com criaturas malignas e espiões que reportavam tudo a Sauron. O Portão Negro de Mordor. E a ausência de Sauron em Mordor era como um tipo de estratégia para ele se fortalecer e mais tarde retornar para lá com mais poder. Agora temos outro ponto a considerar. Sauron acreditava que ninguém jamais ousaria tentar destruir o Um Anel. O poder do anel era tão grande que corrompia qualquer um que o possuísse. Sauron confiava que o desejo de poder garantiria que qualquer um que obtivesse o anel tentaria usá-lo e não destruí-lo.
ele não conseguia imaginar alguém renunciando ao poder oferecido pelo anel, especialmente porque ele mesmo foi corrompido por esse desejo. Um exemplo bem claro disso é a tentativa de Boromir de tomar o anel de Frodo. Boromir, mesmo que fosse um homem bom e nobre de Gondor, foi seduzido desde o início pelo poder do anel e quis usá-lo para proteger o seu reino, e não gostou nada da ideia de destruí-lo. Dê a Gondor a arma do inimigo. Vamos usá-la contra ele. Além de Boromir, temos o Gollum, que foi completamente consumido pelo anel durante séculos. Sua vida foi sugada pela obsessão que ele tinha pelo anel, o que mostra pra gente o quão poderosa e corruptora era a influência dele. E até mesmo Frodo, que foi o portador do anel na missão de destruí-lo, sucumbiu ao seu poder nos momentos finais. Frodo, já nas fendas da perdição, não conseguiu destruir o anel por conta própria. E foi graças à intervenção de Gollum, que também não queria destruir o anel e sim recuperar o seu precioso, que o anel foi acidentalmente destruído. Se não fosse por isso, Frodo não teria destruído o anel, confirmando exatamente o que Sauron imaginava. O poder do anel era tão grande que ninguém conseguiria resistir ao seu fascínio. Isso só comprova o fato de que ele nunca pensou em momento algum em destruir a Montanha da Perdição. Além disso, Sauron provavelmente acreditava que manter a montanha intacta era mais vantajoso para ele, pois ele poderia usá-la para forjar mais armas poderosas ou outros artefatos mágicos no futuro. Tá, se Sauron não podia destruir a Montanha da Perdição, por que ele não usou algum tipo de feitiço ou encantamento para selar a montanha e evitar que alguém entrasse lá? Conseguimos, Sr. Frodo. Chegamos em Mordor. Sauron tinha uma confiança extrema na vigilância e no poder de seus exércitos. Mordor era uma fortaleza quase impenetrável pelo oeste, pelo norte e pelo sul. A maior das duas passagens ocidentais, o Portão Negro, era rigorosamente guardada, e a menor, o Vale Morgul, era protegido pelo próprio Rei Bruxo. E a única rota que sobrava era a passagem de Cirith Ungol, mas essa rota era estreita demais para exércitos passarem. Só que espiões conseguiam entrar lá, e a Laracna, a aranha gigante que morava em Cirith Ungol, dava conta deles. Sauron também acreditava que as suas forças, incluindo os Nazgûl e os inúmeros orcs, seriam suficientes para manter qualquer intruso longe da Montanha da Perdição. Mordor era uma fortaleza bem guardada e Sauron pensava que as suas defesas eram impenetráveis. Mas tem muitos deles. Não conseguiremos passar despercebidos. Outro ponto era que um anel tinha um poder imenso e interferia em muitos tipos de magia. Qualquer feitiço poderoso o suficiente para selar a Montanha da Perdição teria que superar o poder do próprio anel. Sauron, mesmo sendo o criador do anel, sabia que o seu poder era imenso e imprevisível. Isso tornaria qualquer tentativa de selar a montanha com magia uma tarefa complicada e extremamente perigosa. Além de que selar a Montanha da Perdição com um feitiço poderoso poderia levantar suspeita entre os seus inimigos. Isso poderia levar Gandalf, Elrond e os outros sábios a investigar mais profundamente e talvez descobrir um meio de contornar o selo. Sauron preferia manter a aparência de que ele era extremamente poderoso e confiar na força bruta dos seus exércitos para proteger a montanha. Lançar um feitiço poderoso suficiente para selar permanentemente a Montanha da Perdição teria exigido uma enorme quantidade de tempo e recursos.
Sauron estava concentrado na expansão do seu domínio sobre a Terra-média. Gastar recursos significativos em um projeto como selar a montanha poderia ter enfraquecido e muito as suas outras defesas e estratégias. E no fim, Sauron nunca imaginou que 2 hobbits conseguiriam entrar em Mordor, passar por suas inúmeras defesas sem serem percebidos e destruir um anel. Rápido, rápido. Eles vão ver, eles vão ver. Sauron sempre achou que o anel estava em Minas Tirith, nos dedos de Aragorn, e foi esse o erro que foi fatal para ele. Sauron subestimou completamente a capacidade de Gandalf e dos pequenos, e isso levou à sua queda definitiva. Nós encontramos o caminho para Mordor. Sauron, o Senhor do Escuro, com um poder que dominava todas as regiões da Terra-média, não sabia onde ficava o condado? Com um exército gigantesco de seguidores das trevas espalhados por todos os lugares e a sua busca desesperada pelo Um Anel, fonte de seu poder, Sauron parecia estar em todos os cantos da Terra-média. Ou será que não? Quando o Senhor do Escuro precisou localizar Bilbo Bolseiro no condado, ele não sabia onde o lugar ficava e precisou de muito tempo até reunir o máximo de informações possíveis para chegar até o Bolsão. E quando ele finalmente conseguiu encontrar o lugar, já era tarde demais. Não há bolseiros aqui. Moram na Vila dos Hobbits. Por ali. Será que Sauron realmente não sabia da existência do condado? Poderia haver algum tipo de poder sobrenatural protegendo o lugar e ocultando ele da visão do Senhor do Escuro? Ou será que Sauron simplesmente não se interessava por aquelas terras aparentemente insignificantes, direcionando sua atenção para locais mais estratégicos e poderosos em sua busca pelo Um Anel? Deve ir embora. E rapidamente. Pra onde? Aonde devo ir? Saia do condado. Bom, para começar, de fato, Sauron não tinha conhecimento nenhum da localização do condado, o que é muito surpreendente considerando seu domínio sobre as vastas extensões da Terra-média. E mesmo morando por séculos em Mordor, o olho de Sauron jamais se voltou para os pacíficos habitantes do condado, os Hobbits. Essa lacuna em seu conhecimento é ainda mais intrigante considerando que o próprio Rei Bruxo de Angmar, um dos servos mais poderosos de Sauron, morava no norte de Eriador, em Angmar, uma região relativamente próxima do condado. E vamos levar em consideração que o condado não era tão pequeno assim. Bom, a questão é que Sauron pensava que não tinha motivos para explorar aquela parte da Terra-média, porque o seu olho estava voltado para outros lugares onde ele achava que o Um Anel poderia estar. Mas nós sabemos que algum tempo depois ele não só descobriu onde ficava o condado, como também mandou todos os Nazgûl para lá em busca do Um Anel. Então, quem contou a Sauron essa informação tão importante? Durante a Terceira Era, Sauron estava consumido pela obsessão de recuperar um anel, e ele sabia que o último registro do objeto tinha sido a oeste de Trevamata, às margens do rio Anduin, nas mãos de Isildur, herdeiro de Gondor. Com essas informações em mente, Sauron tomou a decisão de se estabelecer na antiga fortaleza de Dol Guldur no ano 1050 da Terceira Era. A escolha de Dol Guldur não foi aleatória. A fortaleza ficava em uma localização estratégica, próxima ao rio Anduin, permitindo a Sauron monitorar de perto a região onde um anel tinha sido perdido. Então, disfarçado como necromante,
Sauron ganhou tempo para recuperar suas forças e sua forma física enquanto permanecia oculto na fortaleza. E enquanto isso, ele ordenou que aquela área fosse vasculhada, convencido de que um anel certamente estaria por ali, uma vez que Isildur tinha morrido com um anel em seu dedo. E de fato, um anel foi encontrado naquela mesma região, mas não por Sauron, e sim por Gollum. Meu precioso. Depois de tomar posse do anel e ser expulso da vila dos hobbits onde ele morava, o Gollum partiu para o oeste das Montanhas Nevoentas, carregando consigo o anel. E Sauron continuava em vão sua busca no rio Anduin, já que o anel não estava mais lá. Enquanto Gollum permanecia nas Montanhas Nevoentas, o próprio Anel tomou uma decisão. Era hora de encontrar um novo dono. Bilbo Bolseiro se tornou esse novo portador do anel e deixou as montanhas em posse do artefato, seguindo em direção à Montanha Solitária. Então Gollum seguiu os rastros de Bilbo através de Treva Mata até chegar à Montanha Solitária. Ele persistiu em sua busca pelo Hobbit por um longo período, até que acabou perdendo seus rastros. Então ele deduziu que Bilbo havia retornado para sua casa. E foi aí que Gollum conseguiu descobrir o local exato onde Bilbo morava, o Condado. Nessa época, Sauron já havia retornado para Mordor e estava convocando todos os seres e servos malignos, atraindo todos até si em busca de informações cruciais. Gollum, extremamente corrompido pelo poder do Um Anel, foi irresistivelmente atraído até Mordor, onde acabou sendo capturado e submetido a torturas pelo Senhor do Escuro. Foi aí que Gollum deixou escapar as palavras Condado Bolseiro. Condado? Bolseiro? Embora seja apenas essa parte da história que nós conhecemos, é bem provável que Gollum tenha revelado muito mais informações ao Senhor do Escuro, porque depois disso, Sauron enviou seus servos até Erebor, propondo uma aliança ao rei Dain Pé de Ferro, na esperança de obter mais informações sobre o condado e seus habitantes, os hobbits. Os servos de Sauron até mencionaram que sabiam que um hobbit havia estado junto dos anãos durante um tempo. Os anãos se mantiveram firmes em não revelar nada aos emissários de Sauron, mas ficaram extremamente preocupados com a segurança de Bilbo. Foi aí que Glóin e Gimli partiram imediatamente para Valfenda para tentar alertar o seu velho amigo de que ele estava correndo perigo. Mas quando eles chegaram lá, eles descobriram que um anel já não estava mais com Bilbo e todos estavam se reunindo para discutir qual seria o destino do artefato. E o que estamos esperando? Os Nazgûl, terríveis servos do Anel, chegaram a ir até Isengard em busca de informações sobre o condado, confiantes de que o traiçoeiro Saruman poderia contar essa informação. Mas Saruman mentiu para os Nazgûl, falando que somente Gandalf tinha conhecimento da localização precisa do condado. E depois de muito procurar, os Nazgûl conseguiram descobrir a localização do condado através de alguns mapas e entraram no condado em 3018, mas Frodo já tinha escapado do Bolsão. Todos esses acontecimentos realmente nos mostram como o condado era extremamente escondido e de difícil acesso.
Os servos de Sauron e até mesmo o próprio Sauron teve muita dificuldade para conseguir informações suficientes para poder chegar até lá. Barbárvore também não sabia da existência dos hobbits. Somos hobbits! E quando Bilbo encontrou com o dragão Smaug, ele também não fazia ideia de onde ficava o condado. Mas tenho a impressão de não ter sentido seu cheiro antes. Quem é você? Se observarmos o mapa da Terra-média, é evidente que a cadeia de montanhas nevoentas servia como uma espécie de divisão natural, separando o continente em dois. Aqueles que residiam de um lado das montanhas tinham pouca informação do que ocorria do outro lado e vice-versa. Isso por conta da dificuldade de cruzar as montanhas para alcançar o outro lado. Era uma tarefa muitas vezes impossível para a maioria dos habitantes da Terra-média. Então esse é o primeiro motivo para muitos dos povos não saberem da existência do condado. Outro motivo era que o condado era protegido por uma guarda secreta, composta pelos guardiões das raças dos Dúnedain, descendentes dos antigos reis e nobres de Arnor. Esses guardiões assumiam a responsabilidade de proteger os assentamentos remanescentes do antigo reino de Arnor, que tinha sido destruído pelo rei bruxo de Angmar. Mate todos. Embora a presença desses guardiões fosse desconhecida para a maioria dos habitantes do condado, eles garantiam a segurança da região contra qualquer ameaça maligna que se aproximasse, assegurando que nenhum servo do mal sobrevivesse para contar a história. Outro motivo que fazia o condado ser tão desconhecido e protegido era que o lugar fazia fronteira com as terras de Tom Bombadil, que era extremamente poderoso. Não podemos esquecer também que os hobbits eram um povo singularmente pequeno e caseiro. Raramente se aventuravam para além das fronteiras do condado e preferiam desfrutar do conforto de seus lares. Os hobbits tinham uma espécie de aversão a se envolverem em assuntos externos e se mantinham isolados em sua pequena cidadezinha chamada Condado. E durante a saga de O Senhor dos Anéis, nós podemos observar também que os hobbits demonstram uma notável resistência ao poder do anel. Bom, para concluir, nós podemos dizer que todos esses motivos juntos faziam do condado e de seus habitantes um lugar extremamente especial. E não era qualquer um que possuía a dádiva de conhecer aquelas terras. E se Sauron tivesse ganhado a Guerra do Anel, como seria a Terra-média depois disso? Seria só um grande império sombrio ou um lugar destruído e sem esperança, tipo Mordor? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Bom, felizmente, Sauron perdeu, mas se ele tivesse vencido, o que teria acontecido? O exército de Aragorn estava completamente em desvantagem na Batalha de Mohanun, sendo superado em número de 10-1. Se não fosse pelos hobbits destruindo o anel, a vitória de Sauron era praticamente certa. Mas e depois? Os personagens que conhecemos dão algumas pistas. Gandalf fala sobre uma segunda escuridão, cobrindo toda a Terra-média. O Elrond menciona que tudo seria conquistado e governado por Sauron. Galadriel fala sobre ser exposta diante do inimigo, mas no fim, ninguém entra em detalhes sobre como seria essa dominação. A única pista mais concreta vem do próprio Boca de Sauron,
aquele servo do Sauron que aparece no final, nos Portões Negros, tentando negociar com o Gandalf e Aragorn. Ele diz que se Gondor e seus aliados aceitassem a derrota, Sauron permitiria que os povos livres se retirassem para o oeste do rio Anduin, desde que nunca mais pegassem em armas contra ele. Então, o mundo seria dividido em 3 partes. Primeiro, tudo a leste do Anduin. Isso seria domínio direto do Sauron. Inclui Mordor, as Terras Ermas, Mirkwood, Erebor, Dale e a Cidade do Lago. Ou seja, um pedaço gigantesco da Terra-média ficaria sob o controle total do Senhor do Escuro. Segundo, a região entre o Anduin e as Montanhas Sombrias. Aqui, os povos livres até poderiam continuar existindo, mas seriam subordinados do Sauron. Gondor, Rohan, Fangorn, Lothlórien, todos esses lugares seriam desmilitarizados e teriam que pagar tributos a Mordor. Eles até poderiam ter uma certa autonomia, mas na prática seriam controlados por Sauron e forçados a obedecer às suas ordens. Quer um exemplo? Eles teriam que reconstruir Isengard para que um novo governante escolhido por Sauron pudesse morar lá. E terceiro, as terras a oeste das Montanhas Sombrias. Isso inclui lugares como Valfenda, Bree e o Condado. Não sabemos exatamente o que o Sauron faria com essas terras, mas pelo tom da negociação do Boca de Sauron, parece que ele não se importava muito com elas. Talvez elas pudessem continuar existindo, mas com o tempo acabariam sendo engolidas pelo domínio de Mordor. Ou seja, se os povos livres tivessem desistido e pedido paz, a Terra-média teria sido dividida assim: uma parte completamente sob o domínio de Sauron, outra sendo forçada a servir ele e uma terceira que talvez tivesse um tempo de trégua, mas inevitavelmente cairia também. No fim, não haveria mais lugar seguro e toda a Terra-média acabaria coberta pela escuridão. Mas dá para confiar no Sauron ou no Boca de Sauron? Porque enquanto ele falava sobre um inquilino esquerdo que Sauron colocaria para governar Isengard, os nossos heróis perceberam algo olhando nos olhos dele. Ele mesmo queria esse cargo. Ele pretendia juntar o que restasse das terras livres e governá-las, como um tirano, transformando todo mundo em seus escravos. Ou seja, aquela história de que os povos poderiam governar seus próprios assuntos era pura mentira. O Boca de Sauron queria escravizar todo mundo. Isso levanta uma pergunta interessante. Como Sauron governaria tudo isso? Ele era obcecado por controle, mas não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E se olharmos para o jeito que ele já governava Mordor, fica claro que ele fazia isso através de subordinados de confiança. O Boca de Sauron não inventou aquela conversa sobre ficar em Isengard do nada. Ele já era o comandante da Torre de Barad-dûr, a fortaleza principal de Sauron. A base das Minas Morgul era comandada pelo Rei Bruxo de Angmar, o líder dos Nazgûl. Dol Guldur, a fortaleza de Sauron na Floresta das Trevas, estava sob o controle de Khamûl, um dos Nazgûl. Então fazia sentido imaginar que Sauron usaria o mesmo sistema para governar o resto da Terra-média, colocando líderes de confiança para comandar cada região conquistada. Aliás, o Sauron já controlava mais do que apenas Mordor. O seu domínio ia muito além, chegando ao sul, ao leste e até um pouco ao norte. Temos um vislumbre disso em O Senhor dos Anéis,
quando Sam faz uma pausa para observar Mordor. O livro descreve que nem ele nem Frodo sabiam sobre os enormes campos de trabalho escravo ao sul, nas terras além das Montanhas da Perdição. Eles também não sabiam das estradas que levavam a terras distantes, de onde vinham carroças carregadas de mercadorias, tesouros saqueados e escravos. E ao norte havia minas e forjas, produzindo armas para a guerra, enquanto os exércitos de Sauron se organizavam como peças em um tabuleiro de xadrez. Ou seja, já dava para ver que o regime de Sauron seria brutal. Tudo girava em torno de escravidão, produção de armas e guerra. Se ele tivesse vencido, a Terra-média inteira teria se transformado em um gigantesco império de opressão, onde ninguém teria liberdade e tudo existiria apenas para alimentar o poder do Senhor do Escuro. Os escravos iam e vinham dos estados vassalos e das regiões mais distantes para o centro do Império do Sauron. E como sempre, vale a pena olhar essa situação pela perspectiva dos mais oprimidos. Essas pessoas não tinham nada no mundo. Em muitos casos, nem a própria vida deles lhe pertenciam. Se Sauron tivesse vencido, esse teria sido o destino da população comum da Terra-média, viver sob um regime de servidão total. Mas e se ele realmente tivesse vencido? Vamos deixar de lado o fato de que isso nunca aconteceria, afinal Ilúvatar não permitiria. Mas vamos supor que tivesse acontecido. Primeiro, fica claro que quando Gandalf falou sobre cobrir todas as terras com uma segunda escuridão, ele estava sendo figurativo e não literal. O Sauron já estava criando orcs que podiam suportar a luz do sol, então não precisaria manter tudo mergulhado em trevas constantes. Mas no sentido figurado, sim, esses seriam dias sombrios. Nós podemos ignorar as falsas promessas do Boca de Sauron de que algumas regiões ainda teriam autonomia. Ele mesmo se traiu ao deixar claro que pretendia escravizar todos sob o seu domínio. O uso de subordinados de confiança mostra que Sauron não microgerenciava cada canto da Terra-média. Mas não se engane, o controle absoluto era a sua prioridade. Seu olho estaria sempre atento, garantindo que tudo e todos estivessem exatamente onde deveriam estar. Como Tolkien mesmo escreveu, a grande virtude de Sauron e também a sua maior fraqueza era a sua obsessão pela ordem e pela organização. Ele odiava o caos e qualquer forma de desordem, mas o verdadeiro problema era o que ele queria controlar. Não apenas a estrutura da Terra-média, mas as próprias vontades e pensamentos dos seus habitantes. No começo, seu desejo de ordem até poderia ter uma boa intenção, no sentido de criar um mundo estruturado. Mas com o tempo, a vontade de dominar tudo se torna o seu único objetivo. O controle absoluto deixou de ser um meio para alcançar algo e passa a ser o seu próprio fim. Se Sauron tivesse vencido, a Terra-média teria se tornado um mundo rigidamente controlado pelos seus tenentes, cheio de regras, ordens e sem nenhuma liberdade. Os povos livres não estavam apenas lutando contra um mal genérico ou contra alguém que queria destruí-los. Eles estavam lutando pelo direito de existir sem serem escravos. É o que acontecerá se você fracassar. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!